boa tarde a todos, mais uma vez, aqui quem fala é Guilherme Petrilli, do time da Quintes, e estamos agora começando 2021, né, com mais um programa da série, né, do webcast, do programa, né, Quintes Ignite Startups, hoje recebendo aqui a Cris Liberatori e o Felipe Fernandes, para a gente falar um pouquinho sobre a Governo Digital, né? A Governo Digital, que é uma startup que basicamente se propõe a fazer a gestão estratégica, né? Que transformar cidades em cidades inteligentes, e tudo isso por meio de Big Data e muitas outras tecnologias também. Eu não vou me prolongar falando aqui, mas vou pedir, inclusive, que a Cris, né, que como CEO da startup já se apresente, conte um pouquinho do histórico dela também, e a gente possa falar um pouco mais sobre os detalhes da Governo Digital. Cris, Fê, bem-vindos, boa tarde, a palavra é toda de vocês. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade sempre. Gostaria de compartilhar um pouco, conforme sugestão de vocês, como nós chegamos até aqui, né, esse histórico de fundação e a evolução aí do governo digital. Acho que o início fundamental dessa aproximação foi justamente a militância política mesmo, conforme a gente iniciou o bate-papo. Eu fiquei quase 10 anos aí, enfim, passei boa parte da juventude militando entre os movimentos de educação e o movimento da área da saúde, né? Enfim, passei pelo centro acadêmico, como muitos universitários e políticos também seguiram, né? Pelo DCE da minha universidade, fui presidente 2 vezes do DCE, diretora da União Estadual de Estudantes de São Paulo 3 vezes, vice-presidente da UNE, inclusive na gestão de várias figuras conhecidas, como Manuela Dávila, enfim, Gustavo Peta, agora o secretário do governo Dória, o Marco Antônio Vignoli, quer dizer, muitas figuras e vários outros que estão espalhados aí pelo Brasil, que optaram em seguir carreira política, e não foi o meu caso, foi realmente uma opção seguir uma carreira profissional na área técnica. Uhum. Eu me formei eu tenho 2 graduações, sendo uma delas Ciências Econômicas, na mesma universidade, que o Felipe, né? A PUC São Paulo, que também tem uma tradição política extremamente grande, né? Verdade. Então, a história da PUC se confunde um pouco, inclusive, com a história política do Brasil, a luta pelas liberdades no período da ditadura militar, a própria União Nacional dos Estudantes, a sede da União Nacional dos Estudantes foi dentro da PUC São Paulo, porque foi a última universidade invadida pelos militares, né? E, enfim, então, em todo esse ambiente, né, inicial, e isso já se vão um pouco mais de 20 anos, que se forjou um pouco do meu perfil, e aí foi quase que inevitável que eu não seguisse a área financeira, que eu seguisse a área política, que eu seguisse a área governamental. Uhum. Enquanto eu ainda estava na universidade, eu já fui estagiar numa empresa de tecnologia, que foi fundamental para conseguir conciliar essas duas coisas. Uhum. Fiquei 2 anos nessa empresa de tecnologia, era uma empresa de inovação tecnológica. Em 2009, é uma empresa que já desenvolvia aplicativo integrado às mídias sociais, realidade aumentada, quer dizer, uma série de inovações que estavam rolando pelo mundo e que ainda não eram utilizadas no Brasil. Os nossos clientes eram empresas de tecnologia. Legal. Então, desenvolver tecnologia para empresa de tecnologia exige que você realmente estude muito aprofundadamente, mesmo sem você ser desenvolvedor. Eu tive a oportunidade de transitar por várias áreas de desenvolvimento, várias linguagens, conhecer um pouco de cada setor. Nessa ocasião, consegui construir um projeto
que fundia software e hardware, e ganhei um prêmio internacional, que foi um prêmio Popeye, que é o maior prêmio de merchandising, né, que é o marketing do ponto de venda. Enfim, mas quando eu fui me afastando demais da política, eu falei, opa, peraí, deixa eu voltar. Já tinha uma raiz, né? Desde a academia. É o que me dá vida e tudo mais, né? E aí, quando eu saio dessa empresa de tecnologia, eu vou para uma outra empresa de tecnologia, já na área governamental, que é a Transparência Municipal. Ela se apresenta como associação, Associação Transparência Municipal, trabalha com uma série de soluções de transparência para a área governamental. Fiquei lá também em torno de um ano, mais ou menos. Fui para o Congresso Nacional, fui assessora parlamentar no Congresso Nacional, quase 2 anos, e voltei para fundar, então, a campanha digital processamento de dados com o desenvolvedor da primeira empresa de tecnologia, de inovação tecnológica que eu trabalhei. Legal. Esse cara tem uma visão, ele está hoje na Alemanha, meu irmão, ficou comigo aí uns 4, 5 anos iniciais. A visão dele técnica e a minha política, eu acho que foi um equilíbrio interessante para a gente começar a desenvolver as primeiras soluções da empresa, que eram soluções, né, ainda hoje elas existem, que eram soluções de transparência também, mas eram outros tipos de soluções diferentes das que eu havia trabalhado. Tinha uma para a área, ainda tem uma para a área governamental, né, para o executivo, que é o Vitrine do Governo, que é uma ferramenta de georreferenciamento de obras e ações, uma ferramenta de transparência e de participação popular, né, em tudo que o governo executa. E tem uma para o legislativo que chama Gabinete Interativo, que é onde o representante do legislativo consegue receber demanda da população e responder a essas demandas também de forma transparente, acompanhando tudo que acontece dentro das câmaras legislativas que, independente do nível, elas são muito fechadas e poucas pessoas sabem o que acontece nesse dia a dia. Muito legal, Cris. Eu queria até pegar esse gancho, né, rapidinho, para comentar então que não é só, né, governo digital, né, mas também transparente, né, até porque essa digitalização, a tecnologia, acho que permite dar ainda mais transparência, né, para o público, e não só a nível executivo, como você comentou, né. E aí eu queria até pegar esse gancho dessa abrangência. Como é que foi definir o escopo, por assim dizer, de soluções? Vocês começaram, como você tinha mencionado antes, com uma solução específica e aí foram abrangendo a partir de necessidades? Ou você, até pelo conhecimento político, já tinha esse roadmap, por assim dizer, né, de desenvolvimento? Tiveram que pivotar em algum momento? Como é que foi esse início e como foi a sensação realmente, né, de desenvolver e mergulhar em uma startup, né? Quando você olha para trás assim e vê todo o trabalho, né, que você teve, eu acho que nem você acredita tudo que você passou. A área governamental é uma área muito difícil, porque você trata com particularidades, principalmente brasileiras, nacionais, muito distintas do setor privado. Então, por exemplo, você lida com um cliente que não necessariamente tem a capacidade técnica para estar ali. Né? Muitos governantes mesmo mal têm formação acadêmica, muitos não têm essa formação, não têm essa capacidade de compreensão. Então, é por isso que talvez o serviço público brasileiro seja um serviço de tão má qualidade. E nesse ponto é um pouco frustrante para a gente que vem de uma área em que a gente preza pela excelência técnica, quando você entrega um sistema redondo ou quando você identifica um gargalo de gestão e aponta uma solução, o cliente não ter capacidade de compreensão de que aquilo realmente resolve e funciona.
Exemplo, né? Agora a gente está trabalhando com uma sequência de serviços que tem integração com inteligência artificial, que são capazes de fazer cobrança da dívida ativa da União para aumentar a arrecadação do município. Teve cidade que a gente implementou isso e quadruplicou a arrecadação de dívida ativa. Mas na grande maioria dos lugares em que a gente vai, existe uma limitação, né, e um certo medo em relação à inovação, que o setor privado não tem, muito pelo contrário, o setor privado acredita que isso é uma forma de você baratear custo, de você aumentar produtividade, desempenho, resultado, enfim, que o setor privado é conservador, o setor público é muito mais conservador, e ele ainda tem uma questão, que é a questão política, que atrapalha ainda mais a gestão. Então, quer dizer, peraí, eu vou ter que demitir esse setor, porque, afinal de contas, se isso daí consegue suprir o equivalente a 80 funcionários, e eu tenho 8 ali que não custam mais caro e não conseguem me entregar isso, e ainda assim eu vou ter que arrumar desgaste, eu não vou arrumar esse desgaste. Então, assim, nós temos um problema, que é um problema de incapacidade e um problema político também a ser resolvido. Que aqui no Brasil é um problema, mas em outros países mais desenvolvidos não é. Eu acho que o político fica em segundo plano quando se trata realmente de aumentar a qualidade do serviço público prestado. Nosso grande desafio é entregar serviços de utilidade, digitalizar serviços de utilidade pública, que no setor privado já estão digitalizados há muito tempo, e aproveitar o ensejo da digitalização e da facilidade, né, da vida da população, quer dizer, não é só facilidade, né? Quando você acelera um processo de agendamento de consulta, você, com certeza, pode salvar uma vida, pode fazer uma diferença em salvar vidas. Então, eu acho que o grande desafio é fazer essa primeira etapa, que é a etapa que o cidadão enxerga e que o gestor consegue visualizar com um pouco mais de clareza e objetividade, e num segundo momento entregar para ele um processamento de dados, porque afinal de contas nós fomos criados como uma empresa de processamento de dados, é para isso que nós viemos, entregar para ele uma segunda, terceira camada depois com cruzamento de novos dados, com bancos de outras secretarias, entregar para ele informação técnica, estratégica para tomada de decisão governamental. Perfeito. Então, assim, eu estou lutando hoje, né, não só eu, outras empresas que atuam nessa mesma área, a gente luta para fazer com que os gestores, os nossos clientes, enxerguem a primeira entrega, que é a entrega da solução do problema para a população, que vai trazer um benefício político para ele, ok? Esse é o raciocínio que o nosso cliente tem. Depois que eu conseguir fazer isso, eu falo, olha, mas tem muito mais, né? E o que isso daqui vai trazer de valor agregado é infinitamente maior em termos de informação estratégica para que você consiga melhorar o seu desempenho, trazer economia para o município ou para o governo, enfim, independente da esfera que você esteja fazendo gestão, e de fato consiga colher frutos, não só políticos e pessoais, mas também para a própria sociedade brasileira. Esse é o meu grande desafio pessoal. É isso que me move cotidianamente. Eu conseguir, de fato, mudar a vida das pessoas onde a gente conseguir pisar, onde a gente tiver um espaço para mostrar que a tecnologia, de fato, ela pode fazer diferença na vida das pessoas. Perfeito, perfeito. Não, e isso eu acho que traz, inclusive, né, uma linha de propósito, né, muito bem estruturada, né, como você explicou, Cris, de como a tecnologia realmente, né, como você falou, a empresa surgiu como uma empresa, né, de processamento de dados, mas que passa a não ser apenas de tecnologia ou a tecnologia por si só, né? Então ela realmente mostra como a tecnologia é meio
para melhorias, né? Para realmente impacto positivo, né? E como você bem falou, não apenas para o cliente ou para o governante, né? Aquele que vai realmente ter informações mais estruturadas, vai poder tomar melhores decisões, vai poder gerar economia, né, de custos ou realmente melhorias, né, pontuais, mas principalmente, né, o impacto positivo para a sociedade, né? E aí eu até queria pegar esse gancho, né, de amarrar, né, o fator tecnologia como meio para mudança social, para um impacto positivo no coletivo, e perguntar para vocês, né, de alguns cases, por assim dizer, ou de alguns clientes que vocês realmente utilizaram e perceberam que poderiam realmente, né, agregar ainda mais valor e que poderiam, como, né, mesmo colocou no começo, né, fazer uma gestão estratégica, né, porque inclusive, né, no site de vocês, material, dá para perceber que não é apenas processamento de dados, como você falou que era anteriormente, né, Cris? Então tem uma linha que vai desde área da saúde, né, de infraestrutura, de tomadas de decisões rápidas, independentemente, né, do setor. E aí queria que vocês contassem um pouquinho, né, de como foi esse desenvolvimento a partir de alguns cases, alguns clientes, algumas peculiaridades que vocês já viveram. Bom, eu acho que assim, as soluções ideais, elas são sempre construídas com base em demanda, em necessidades, né? Uhum. Eu acho que uma das coisas que tem sido mais assim animadoras para mim nesse momento é o desenvolvimento de um sistema que a gente está adequando para poder desafogar as filas do SUS. Fantástico. É um sistema de agendamento automático que roda 24 horas, que o cidadão consegue ligar a qualquer momento para conseguir fazer esse agendamento de consulta ou exame, que ele também recebe ligação de confirmação, que ele pode fazer encaixe ou receber ligação de robô para poder fazer o encaixe caso alguém desista de forma automática, sem intervenção humana. Incrível. E que posteriormente ainda pode ser utilizado para fazer uma pesquisa de satisfação com esse público. Então, assim, hoje o meu grande foco é isso, inclusive porque eu fiquei 3 anos da minha vida trabalhando voluntariamente no Conselho Municipal de Saúde de Santos, que é uma cidade referência na gestão do SUS, né? O Davi Capistrano, que foi prefeito em Santos e fez aquela virada de Santos, a cidade do HIV, a cidade do Porto, né? A cidade, enfim, com uma situação degradante na área da saúde. Ele era um médico sanitarista, foi um dos criadores do SUS, foi deputado, né, no período em que se construiu, idealizou o SUS. Então ele revolucionou a cidade com um sistema de atendimento, que é o sistema de policlínicas. A gente em outro momento pode entrar melhor nisso, mas é um sistema que desafogou. O que a gente fez foi o bebê dessa escola, dessa fonte de informação e de gestão, porque o Conselho Municipal de Saúde de Santos deliberava o orçamento público da área da saúde acima da secretaria. A gente que definia onde era prioridade de investimento, o secretário fazia a gestão. Mas ali deu para aprender muito de gestão na saúde pública, e hoje eu tento me dedicar a arredondar, a digitalizar a ideia do Davi Capistrano, que foi um sucesso na gestão ali, e ao mesmo tempo trazer novas tecnologias de robôs, tecnologias de inteligência artificial para otimizar isso e garantir economia, garantir agilidade, né, no principal problema da gestão pública hoje, que é a saúde. Então, assim, o fato de você estar dentro e vivenciar também
do outro lado do balcão, né? Porque hoje eu convivo muito com gestores, grandes políticos de todas as esferas. Enfim, trabalhei com o governador do estado de São Paulo, conheço o Bruno desde a faculdade, convivi com ele na mesma universidade em Santos, tive a oportunidade de conhecer o presidente também, enfim, você vai transitando e vai vendo que é óbvio que são mentalidades muito diferentes e compreensões muito diferentes. Eu não entro em questões ideológicas, porque a minha relação é estritamente profissional, ela é técnica, e o meu foco em melhorar a qualidade do atendimento público prestado. Porque o meu foco é o meu lado, que é o lado da população. Querendo ou não, eu também sou usuária dos serviços, enfim, a gente, querendo ou não, também sofre essa a consequência das decisões. E é um pouco mais diferente do que no setor privado, né, Cris? Diferente no setor público, acho que todas as partes têm que participar muito mais na criação do contexto e eficiência da área pública, né, da gestão pública. Na área privada, se um cliente para de comprar, amanhã tem outro, é muito mais dependente da empresa como um todo, né? É muita responsabilidade. Responsabilidade na área pública, né, em todas as partes também, que trabalham principalmente quando se fala de inovação, né? Mas, assim, existem outras soluções, como, por exemplo, o Interatur, que é uma ferramenta mais, vamos dizer, mais lúdica, né? Em que você pode abrir um universo de possibilidades, integrando o mapa turístico, integrando o mapa turístico, integrando o mapa de serviços do município, com sistemas de e-commerce também, ou seja, dá para dar uma alavancada muito bacana nessa outra área. Tem a ouvidoria digital também, né, que participa com o cidadão de forma colaborativa, ele apontando, então, onde é que estão as demandas, onde é que estão as prioridades. Enfim, tem algumas soluções que... E acho que até isso também, essas algumas soluções de diferentes plataformas possibilitam a construção das ferramentas de acordo com a necessidade de cada governo, né? Que era cada população, cada região tem as suas particularidades, os seus desafios. Pastas diferentes, né? Pastas distintas, né? Diferentes. Esse é um ponto que eu até queria aproveitar para fazer mais uma pergunta, porque considerando as diferentes, não apenas, né, os três poderes, como você falou, que também, né, pode atuar em dois deles, né, mas considerando os diferentes níveis, né, de governo municipal, estadual e até federal, e também, por mais que não se fale realmente em ideologia, a gente sabe que determinadas ideologias têm maneiras distintas de governar, né, às vezes com mais assistencialismo ou menos, e com mais, né, liberação, né, de investimento, né, para não falar gastos, ou com mais austeridade. Como que vocês veem as possibilidades de escalar, né, olhando como startup mesmo, né, aonde que vocês imaginam que possa ter aquilo que a própria teoria, né, de leapfrog, né, de conseguir realmente entregar essas soluções que você mencionou de uma forma escalável, independente do nível do governo? Bom, hoje a gente discute, por exemplo, que as ferramentas ligadas às plataformas de georreferenciamento, elas podem andar sozinhas sem prospecção humana, sem com que a gente tenha esse gasto, como a gente teve até agora, de deslocamento principalmente. A prospecção na área governamental ela é extremamente pesada, cara, difícil, porque você tem clientes um em cada cidade, na melhor das hipóteses, para não dizer um em cada estado, quando é governo estadual, né? Ou no caso do governo federal, quase todos concentrados lá em Brasília. Então, é uma prospecção onerosa, difícil, porque ela não envolve só a capacidade técnica, muitas vezes o QI ganha, né? E isso é muito sério. Isso é muito sério porque derruba muito o resultado e a qualidade do que chega para a população. Isso é uma discussão importante, inclusive social.
mas o caminho que a gente quer trilhar é automatizar o máximo possível essas transações no modelo do e-commerce, no modelo online. Então, o gabinete interativo, que a gente quer fazer nesse momento, porque assim, você também tem um outro desafio na área pública, que são modalidades de contratação. Ou seja, na grande maioria das vezes, você tem que entrar em disputas, né, licitatórias, para poder, além de ter qualidade, além de ter preço, você também está enquadrado numa lista enorme de exigências que o setor privado que no setor privado você não precisa ter. Então, por exemplo, para quem não sabe, campanha digital nunca teve nenhum processo em nenhuma esfera. Nenhuma, nem trabalhista. A gente não pode ter. Porque se a gente tiver, a gente tem problema para poder nos classificar para disputa licitatória. Não preenche os pré-requisitos. Não preenche os requisitos. Então, assim, não é qualquer empresa que quer vender para a área pública que consegue vender para a área pública. A gente tem que estar fiscalmente redondíssimo, a gente não pode dever nada, a gente tem que ter uma lista imensa de certidões que só saem se de fato você tiver juridicamente, fiscalmente, contabilmente legalizado, regular. Então, assim, não é para qualquer um, me desculpa. A burocracia é muito maior, né? Muito ninja. Você tem que ser assim, tem que se superar para poder disputar com grandes empresas, né? As empresas que entram em processos licitatórios não são pequenas empresas, são grandes empresas. Então, elas têm essa facilidade, vamos dizer assim, para conseguir manter tudo isso muito regular. E nós, que somos menores, a gente tem que, olha, dar nó em pingo d'água, lutar demais e, assim, mostrar que a gente veio para vencer, para poder conseguir, além de ir para a disputa, levar. Sem dúvida. Então, eu acho que isso é uma característica pesada aí da área pública, né, da área governamental. E até nessa linha, né, Cris, pensando que, poxa, antes mesmo de iniciar, né, o trabalho, por assim dizer, não, antes mesmo de prover os serviços, né, específicos da startup, vocês já têm que, né, ter todo um trabalho prévio. E aí, pensando, né, nessa característica do setor público e também naquilo que vocês enxergam para o futuro, né, não só do Brasil, mas, né, dos governos, né, independente da esfera, quais são as próprias expectativas, né, da Governo Digital e também, né, como que vocês enxergam ou esperam este próximo ano que acabou de começar e os próximos anos que estão por vir? Bom, só para concluir o último raciocínio, né, que aí já encaixa com isso que você está falando, no executivo a gente pretende escalar essa ferramenta do SUS. Para nós isso é fundamental porque a gente sabe, pela convivência mesmo com os gestores, que o gargalo de gestão está na área da saúde. É um colapso, desumano inclusive. Você tem uma crise financeira estabelecida no nosso país, já passa rápido, mas há quase uma década, e isso diminuiu demais a arrecadação. De uma forma generalizada, os serviços, a qualidade dos serviços públicos, a capacidade de atendimento caiu demais. Só que a ferida mais aberta, a ferida que mais ficou escancarada, foi justamente a área da saúde. Então, o nosso objetivo é fundir exatamente, né, entregar essa cura, né, na ferida aberta aí e colher aí mais do que recompensa financeira, uma satisfação pessoal muito grande em conseguir trazer esse alívio
para a população. Muitos prefeitos, inclusive nas últimas eleições, da qual também participamos, na parte de processamento de dados em estratégia digital, tinham nos seus planos de governo o agendamento eletrônico, automático, o desafogamento de filas, e eles não sabem nem por onde começar, essa é que é a grande verdade. Né? A gente está correndo contra o tempo para poder finalizar esse projeto, contamos com a Quintes nisso, porque a gente sabe que isso, no nosso país, eu sinto muito, pode não ser a realidade, cara, dos Estados Unidos, pode não ser a realidade, talvez, de outros países da América Latina, como o Chile, como a Argentina, mas aqui, me desculpa, aqui pessoas morrem todos os dias, não é por causa da pandemia. Isso daqui já era o caos. De todos os serviços públicos, eu sempre falei isso em todos esses anos, mesmo quando eu não estava ainda desenvolvendo nada específico para a área da saúde. De todos os serviços, o mais humano é, sem sombra de dúvidas, o SUS. Todo mundo sabe disso. Então, nós temos um compromisso de monetizar o projeto, entendeu? Do agendamento inteligente, de pulverizar ele aí, Brasil afora. Vamos fazer um investimento interno, mas a gente conta muito com essa parceria da Quintes, não tenha dúvida em relação a isso. E o que a gente enxerga nesse momento é que a nossa... toda a vontade que a gente tinha, que eu tenho certeza que o Felipe tem, isso que nos move internamente, né, os nossos ideais, eu nem digo ideológicos, eu acho que como, exatamente, né, Propósito, como né? seres humanos, eu acho que vai estar contemplado quando a gente realmente conseguir levar esse sistema Brasil afora, entendeu? E aí quando o Gui fala, né, do e momento... eu tenho, assim, é mais que sangue no olho, porque, sinceramente, sangue no olho, tem aquele cara que tem amor ao projeto dele. Cara, é muito maior do que um sistema, é muito maior do que um software. Né? E é óbvio que isso tudo vai trazer uma possibilidade, vem comigo no raciocínio, pô. Eu venho da área de gestão governamental também, na área da saúde. Quando você tem um sistema desse que consegue ter tanta informação de demanda, de patologia, de famílias, ok? E de gerações, você tem condição, por exemplo, de prever epidemias, você tem condição de fazer provisionamento de investimentos, você tem condição de fazer um investimento não só corretivo, mas também um investimento preventivo, que é infinitamente mais inteligente. Né? Baseado em demanda, não só em referência, que é como é feito hoje, por localização e população, que é infinitamente mais demanda, inteligente, né? Do que esse investimento em medicamento, em atendimento, você está entendendo? A Organização Mundial de Saúde já fala que um dólar investido em prevenção, você economiza $7. A gente precisa avançar no atendimento da área da saúde. A gente precisa, de fato, investir nas pessoas, né? Investir em saúde, investir em educação é fundamental. Para você ter uma base, nas últimas eleições agora, nós acompanhamos muitas pesquisas de opinião pública, né? Uhum. De uma forma geral, para mais de 70% da população, o principal problema brasileiro é a saúde. Sim. Então é disparado. Existe uma demanda real. Agora, depois dessas eleições, ficou muito claro para todos os gestores, com base em pesquisa, tá? Porque eles não acreditam no que a gente fala, eles acreditam em pesquisa. Então, com base nas pesquisas, eles viram com muita clareza que o que reelege eles é investir na saúde, ok? Sim. Então, eu tenho um cliente que está convencido de que precisa comprar o meu produto e ele não está pronto ainda. Ok? Então, eu preciso da Quintes para minimamente me indicar os profissionais adequados para nos auxiliar a fechar o sistema que está pela metade. Nós precisamos finalizar isso daqui, entendeu? Para que a gente consiga ir para a rua e
marcar um golaço e fazer diferença e história nesse país. E nós vamos fazer. Sem Nós vamos dúvida, fazer de sem qualquer dúvida. maneira. O Estado precisando gerar mais economia, mais recursos, né? Tem uma crise né, como Estado, para arrecadar recursos, para poder fazer os investimentos, a gente tem teto de gasto, toda essa discussão pública, né, sendo falado. Então, a gente tem as ferramentas, né, as plataformas e sistemas para gerar uma economicidade gigantesca na gestão pública, focado justamente onde é o maior déficit orçamentário dos municípios e estados no Brasil, né, que é a área da saúde. É onde está mais maior calor da percepção da população com uma necessidade urgente, principalmente por conta de uma pandemia, né? Isso deixa muito claro para todo mundo. Então você tem aí já os dois principais pilares e quando você cruza isso tudo junto, a gente está falando de eficiência na gestão pública, de mitigar os maus gastos para trazer uma economicidade para poder gastar no principal pilar no momento que a gente mais precisa disso como nação. E tudo isso puxando junto a participação popular, a participação, né, com todas as partes, porque no final das contas, como a gente mencionou aqui antes, se não for uma decisão onde todas as partes envolvidas na gestão pública se empenhem, né, estejam lá usando as plataformas, por exemplo, de contato, né, com a população, com os civis, para designar onde está precisando investir, quais são os problemas, sendo um canal de comunicação direto com o governo e levando dado para toda essa gestão pública, geracional, como a Cris falou, você tem aí, né, dentro dos produtos e serviços da Governo Digital, você tem a maior deles que é focado na saúde. E esse é o foco, principalmente pelo momento, né? E aproveitando ainda do time de digitalização Antes da de pandemia tudo que já público, era, né? Agora, então... Antes já era, né? Então, quando o Estado, quando as campanhas, quando os políticos começaram a entender a importância, né, o ouro do nosso século, são os dados, e a capacidade que a gente pode chegar através da boa gestão, né, de não apenas armazenamento, mas boa gestão desses dados, transformando isso em informação e inteligência com a decisão, a gente está muito bem alocado com esse braço público, né? Esse é o plano para os próximos, para esse ano principalmente, né, que essa corrida, ela é corrida em curtas distâncias, né, com muita velocidade. E o braço da Kittens, até para ajudar nesses últimos desenvolvimentos finais para essas plataformas, está voltado para a saúde, e ajudando a gente a crescer com novos clientes que já perceberam, né, na área pública, sim, a relevância dessas plataformas, né? Porque, como eu disse, a parte comercial também é uma grande dificuldade. É muito diferente, né, do setor privado, né? Na área pública. Então... imagino que aí pegando também esse apanhado, até porque infelizmente a gente já está próximo aqui do final do nosso tempo, mas eu acho incrível realmente a maneira como vocês colocaram, não só, né, por saúde, né, e até mesmo se pensarmos, né, em como foi comentado também, educação e infraestrutura, né, como 3 pilares, né, essenciais para desenvolver qualquer sociedade, e vocês trazendo, né, essa preocupação genuína, né, com uma solução que realmente, né, pode ser lapidada e aí sim, né, como a Cris bem colocou, né, pulverizada, né, disseminada para também, né, escalar, mas ainda assim, né, com tudo aquilo de impacto positivo que vai gerar em termos de prevenção e realmente, né, de gerarmos uma sociedade melhor, né, para as próximas gerações, inclusive para as nossas, né? Para a gente terminar, gente, e apesar, né, de querer e podermos até em algum outro momento, né, seguirmos falando, né, não apenas da governo digital em si, mas de toda essa esfera, né, que as soluções, né, acabam entregando. Bom, então, né, gente, para realmente encerrar, né, queria que vocês, né, de forma bem prática, bem objetiva, né, aquele elevator pitch da Governo Digital, né? Como que vocês realmente agregam valor e quais são os principais serviços, né? O que a Governo Digital entrega de fato. Por favor, Cris, palavra toda sua de novo. Vamos lá. O Governo Digital desenvolve e aperfeiçoa sistemas de gestão governamental, serviços de utilidade pública e de atendimento aos cidadãos, com foco na construção de aplicativos de coleta de informações sociais, resolução de problemas da sociedade, né, de demandas sociais, gestão de banco de dados governamentais e processamento de dados sociais com foco em outras camadas de cruzamento até o Big Data. O governo digital está focado em novas tecnologias e metodologias superiores para governos que se empenham na organização, na modernização e na melhoria do serviço público prestado. Tá? Hoje a gente tem soluções que vão desde transparência do serviço público, da gestão pública,
até soluções que impactam na arrecadação do governo e no agendamento de consultas, por exemplo, exames, ações na área de turismo, comunicação estratégica da gestão, enfim. O foco é realmente na melhoria da qualidade de vida da população. Perfeito, perfeito. Tudo isso, né, demonstrando mais uma vez, como no comecinho a gente já falado, né, de como a tecnologia, né, pode ser meio para impactar positivamente a vida de todos nós, né. Cris, Fê, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, né, pela simpatia, pela forma muito clara como vocês não só falaram da empresa, mas também trouxeram questões muito relevantes para a gente. Mais uma vez, né, obrigado. Se vocês tiverem algum agradecimento também, fiquem à vontade. Infelizmente o nosso tempo já estava acabando aqui, mas, por favor, fiquem à vontade se quiserem fazer algum agradecimento. O meu agradecimento, sem dúvida alguma, é para vocês. Bom, eu agradeço a oportunidade, vou abrir também para o Fê falar daqui a pouco, mas agradeço a oportunidade de estar com a Quintes. Nós passamos um momento muito difícil agora nesse período de ano eleitoral, porque a gente também contribui com a parte de inteligência digital e segmentação, enfim, da comunicação estratégica, política, e vocês tiveram toda a paciência de compreender o nosso momento, e era um momento importante para a gente colher também uma série de sementes que a gente plantou ao longo desses anos. Então, muito obrigado por essa compreensão. Agora eu quero dizer que a gente está com a corda toda, full time aí, agora focados nessa parceria com a Quintes. Queremos demais fazer, assim, lapidar mesmo esse diamante que a gente tem na mão, que é essa parceria com vocês. Legal. Quero agradecer a Carol, sempre muito parceira, muito humana, muito irmã. A oportunidade de todos aí que estiveram com a gente, nos auxiliando, nos orientando. Ao PH, que também, querendo ou não, está sempre com a gente, sempre dando força. Ao Nana, que se dispôs também a gastar um tempo aí com a gente, batendo um papo, né? Aquele jeito dele duro, né? Mas ao mesmo tempo tão realista, tão necessário, né? Para quem quer ficar cascudo, enfrentar os desafios aí para chegar lá no topo da pirâmide, e a gente vai chegar. Perfeito. Entendeu? Então, assim, obrigada pela oportunidade mais uma vez, um abraço a todas as outras startups que estão no projeto. Enfim, nós estamos com as portas abertas aqui para receber vocês, nesse momento não tão fisicamente, mas enfim, também estamos aqui fisicamente para receber vocês aí, e coração aberto, mente aberta e foco na vitória aí, que eu tenho certeza que a gente vai colher juntos. Fê, fica à vontade. Agradecer a Cris, a vocês, ao pessoal, a todo mundo, os envolvidos, né, no programa, principalmente no Ignite, né, todo tipo de inovação da Quintes, é sensacional, com as mentorias, com a atenção, sempre muito próximo da gente também. Agradecer a oportunidade de estar no programa de aceleração, e ao Nana, tem tudo que a Cris já reforçou aqui, só reforçando mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, e vamos junto com 2021, começando agora, tem muita coisa para digitalizar, transformar e acelerar nesse programa, todo mundo junto, aí veio a oportunidade. Maravilha, maravilha, gente. Também aproveitamos para agradecer, né, quem nos viu e nos ouviu até agora, né, lembrando que todos os programas, né, do nosso webcast aqui estão disponíveis, né, nas redes sociais, tanto em webcast, né, no YouTube, no LinkedIn, como também no Instagram, né, no IGTV, assim como em podcast no Spotify da Quintes. Então sigam acompanhando, né? Esse foi mais um programa. Mais uma vez, obrigado a todos. Um abraço, nos vemos. Bom 2021 para todos nós. 2021 formidável, hein? Para todo mundo. Tchau, tchau.